Bom dia, eu sou o capitão de corveta Murmel, do Centro de Guerra Acústica e Eletrônica da Marinha, e vou dar seguimento à apresentação do trabalho com este título. Para tal, vou seguir um sumário com uma introdução com as aplicações dos arranjos circulares e cilíndricos, algumas motivações e contribuições esperadas, o arranjo circular uniforme, tanto no espaço de elemento como no espaço de feixes, onde eu mostro o modelo de sinal nos dois espaços, a solução para estimação de direção de chegada desacoplada em duas dimensões, que foi utilizada no trabalho, e o comportamento não isotrópico da direção de chegada em azimuth que o arranjo circular possui. Sobre o reduzida amostragem temporal espacial, eu começo primeiro com o reduzido número de sensores, que resulta numa reduzida amostragem espacial, e o reduzido suporte de amostras e suas técnicas para mitigar os seus efeitos. Por fim, uma série de resultados numéricos, onde eu mostro resultados variando apenas um dos parâmetros de amostragem, depois as duas restrições de amostragem acontecendo em conjunto e, por fim, uma simulação de um ambiente acústico submarino e uma breve conclusão. Então, a aplicação dos rãos circulares e cilíndricos, né? É muito comum no nosso meio antenas para MAGE ou interferidores, né? Pelo fato da sua cobertura em 360 graus. Na verdade, todas as aplicações dos arranjos circulares e cilíndricos, eles têm a ver com a sua cobertura isotrópica em 360 graus. Comunicações móveis, o 5G e o IoT é uma das tecnologias, uma das características da tecnologia nova a sua diretividade, e que eu gosto muito das aplicação para comunicações seguras. Por quê? Porque comunicações direcionais, elas estão se tornando uma fronteira ali do desenvolvimento das comunicações seguras, né? Coloca uma barreira física em relação à interceptação das comunicações, né? Então necessita-se o que hoje em dia? Desenvolvimento de antenas direcionais que sejam precisas e que tenham tamanhos, né? e pesos condizentes com pequenas plataformas, como drones. Então, o desenvolvimento desse tipo de antena direcional, para ter essa larga aplicação, é uma das fronteiras para o desenvolvimento de comunicações seguras. Contudo, esse trabalho foi pensado inicialmente, né, na sua aplicação em um ambiente submarino. Então, tudo que foi feito ali foi pensado inicialmente para a sua aplicação em um submarino, e submarinos possuem um arranjo cilíndrico, que é o principal sonar de um submarino. Então, essa foi a motivação inicial para fazer a pesquisa em cima do arranjo circular ou cilíndrico. Arranjos circulares cilíndricos são as peças centrais no sistema sonar de submarinos. Né? É desejável para um submarino rápidas estimações de direção de chegada, devido ao fato de que ruídos transientes, né, de curta duração, são um importante objeto, né, para a detecção com sonar. E esse sonar, né, tem a geometria cilíndrica justamente porque o foco deles é na estimação de direção de chegada em azimuth, né, no plano do arranjo. E isso, a esmagadora maioria dos trabalhos desse assunto focam nessa estimação de dor azimutal. Esse trabalho aqui já colocou, tratou um pouco também da estimação em duas dimensões. As nossas motivações é primeiro unificar os vários trabalhos que tem no tópico. A segunda é expandir esses trabalhos, fazendo a estimação de DOA tanto em azimuth quanto em elevação, ou zenith. Colocar em cima disso os efeitos do aliasing temporal e espacial, que são as duas situações que dificultam a estimação de DOA. E, por fim, simular um ambiente submarino, onde foi utilizado gravação real de navios, e foi simulada a propagação multipercurso, que é um fenômeno muito comum em águas rasas e é um grande limitador para o emprego do sonar nesse cenário. E aqui vem o nosso modelo de sinal, né? Nesse caso, como ele é um sonar, ele não tem não precisa diminuir a frequência para ser processada. E esse daqui é o fluxograma do trabalho, que é basicamente usa uma transformação, uma decomposição em harmônicos, que a literatura consagrou como transformação em phase modes.
Aí eu consigo transformar o array manifold do arranjo circular uniforme em uma estrutura parecida com o arranjo linear uniforme, e com essa estrutura mais simples eu consigo aplicar as técnicas, tanto para mitigar os efeitos do reduzir o número de sensores, como para mitigar os efeitos do reduzir o suporte de amostras. Então, essa transformação, né, o fluxograma dela, ela começa com um array manifold no espaço de elementos, com um número M de sensores, e ela acaba, através dessa decomposição espectral, ali, utilizando a informação de Jacobi-Younger e o comportamento da função de Bessel do primeiro tipo, ela se transforma num array manifold de dimensões 2n mais 1, sendo n o número de phase modes ou de harmônicos que são utilizados, né? Então aqui já dá para ver que pode ocorrer uma redução das dimensões do problema, e eu consigo transformar pelo menos a porção em azimuth desse array manifold numa estrutura parecida com o do arranjo linear uniforme, que permite várias técnicas de processamento que no circular não é possível. E esse comportamento da função de Bessel, né? Cada harmônico do arranjo circular uniforme nessa transformação ele se comporta com uma função de Bessel e uma constante. Então, se eu me aproveitar do comportamento da função de Bessel, né, que um certo número delas, né, após um certo número delas, né, a contribuição para as outras começa a ficar desprezível, essa contribuição aqui no caso dessa reta com valor 2π, eu consigo limitar uma quantidade infinita de harmônicos a uma quantidade limitada e até bem reduzida de harmônicos que vão descrever as características de recepção do arranjo circular uniforme, né? Então, é dessa maneira que eu consigo fazer uma decomposição de harmônicos que tem um número limitado de harmônicos e que, inclusive, pode reduzir as dimensões do problema, como aconteceu em todos os experimentos desse trabalho, né? E tem aqui para mostrar aqui o pseudoespectro do Music, tanto no espaço de elemento como no espaço de feixes, né, depois da transformação, e você vê que os pseudoespectros são muito parecidos. Então isso mostra que a transformação ela consegue reescrever de maneira bem precisa as características do arranjo circular uniforme com redução dimensional e uma menor necessidade, uma menor necessidade de cálculos, né? Tem uma redução brutal no esforço computacional quando eu utilizo a transformação, principalmente quando eu for usar o Music e o Root Music. Esse daqui é o diagrama de todo o algoritmo, né? Onde eu começo com o array manifold no espaço de elementos, né? O sinal real que chega no algoritmo de processamento, realizo a transformada em beam space, passo para o espaço de feixes, né? Delas eu uso o condicionamento Toeplitz, né? Que eu já começo a melhorar, né? A tentar regularizar a matriz correlação do sinal de entrada. A partir dele eu consigo tratar independentemente a estimação de azimuth e de zenith. No azimuth eu utilizo o Root Music depois da transformação para determinar o ângulo de azimuth, e utilizo isso para alimentar a estimação do zenith, que é feita a técnica usual de Music ou qualquer técnica de DOA ou conformação de feixe, né? Com isso eu consigo estimar o zenith, eu posso, se eu quiser, realimentar para refinar a solução. Contudo, nos experimentos, nas simulações que foram realizadas, essa realimentação tinha um ganho muito pequeno, né? Então a gente acabou não usando realimentação, mas ela é possível. E aqui tem como é a cara da solução, né? A solução na porção, a solução de azimuth, ela é resolvida pelo Root Music, ou seja, é uma resolução de raiz de um polinômio, e a informação de direção está contida nas raízes do polinômio, que são mais próximas do círculo unitário, né? E isso é utilizado para determinar a direção de chegada em zenith, aqui no caso utilizou o Music, mas qualquer algoritmo de DOA ou beamforming pode ser utilizado, né? E pode ocorrer realimentação caso necessário. Dá para ver aqui que nessa simulação o método funcionou, né? Saiu bem preciso ali as estimações tanto de azimuth quanto de zenith do contato. Dos dois contatos, na verdade. Aqui a gente tem uma primeira característica do arranjo circular uniforme, que é a variação de precisão de estimação de DOA, né? Aqui, no caso, todos os gráficos apresentam o erro absoluto. Quando eu vou variando o ângulo zenital do contato, né? Isso mostra ali em zenith, ele não tem o comportamento isotrópico que o arranjo circular tem em azimuth, e aqui esses gráficos dois podem demonstrar isso.
E aqui a gente tem o diagrama ali da porção do algoritmo que trata do reduzido número de sensores, que é basicamente eu crio uma matriz de incorporação de phase modes. Então eu tenho poucos sensores, eu vou ter poucos harmônicos, contudo eu posso usar uma matriz para simular, para inserir outros harmônicos aqui e melhorar a solução, deixando ela próxima do que seria com um arranjo que tem muito mais sensores. Já a parte do algoritmo que trata do reduzido suporte de amostras, né, ela é um pouco mais complexa e ela se baseia no fato que com pouco suporte de amostras, a matriz de correlação do sinal de entrada ela é mal condicionada, então eu tenho várias técnicas ali, basicamente o condicionamento Toeplitz e a minimização de leakage, né, são duas técnicas que eu utilizo para condicionar melhor a matriz correlação do sinal e mitigar os efeitos, né, que essa matriz sofre quando eu tenho uma reduzida amostragem temporal. E aqui os resultados numéricos, né, esses são os parâmetros das simulações, tanto a simulação do ambiente submarino quanto as simulações numéricas. E aqui eu tenho primeiramente esse gráfico demonstrando a melhora considerável quando eu incorporo mais harmônicos, mais phase modes para um arranjo que tem poucos sensores, né? Fica evidente ali. O número ótimo que foi encontrado nesses simulações numéricas foi 11, que mostra ali o mínimo, ali, o menor erro para todas as estimações. Aqui eu tenho os efeitos do reduzido suporte de amostras, né? O reduzido de amostras, a técnica de minimização de líquido, ela usa um fator μ, que foi escolhido aqui sendo 0,9, baseado ali no comportamento, né, de redução do erro. Né? Esse comportamento, quanto menor o número de snapshots, ele começa a ficar menos contundente, né? Mas foi utilizado esses aqui que são os menores valores, os menores suporte de amostra foram utilizados no trabalho e tudo ali ficou em torno de 0,9. Isso mostra, quanto maior o μ utilizado, mostra que a técnica ela está condizente ali com o seu objetivo de condicionar a matriz de correlação do sinal de entrada. Aqui eu tenho o efeito conjunto, tanto do reduzido suporte de amostra quanto do reduzido número de sensores, né? Então aqui você vê que quando eu utilizo a técnica de reduzir o suporte de amostras, eu tenho uma melhora nas duas simulações, mesmo com pelo suporte de amostras e do reduzido número de sensores, eu tenho uma melhora ali, que são os gráficos ali marcados pela reta, eles mostram uma melhora significativa em relação às situações onde essas técnicas não são empregadas. Aqui outro tipo de resultado, na mesma lógica de ter os dois problemas de reduzida amostragem espacial e temporal, e fica evidente aqui que os gráficos das linhas cheias que representam o emprego dessas técnicas têm erros muito menores que os gráficos de linha tracejada que representam as soluções sem utilizar as técnicas, né? Então dá para ver que a melhora é considerável. Aí aqui eu tenho, por fim, a simulação final, que é do ambiente submarino, que daqui eu utilizo os dois fatores, né, que dificultam, né, as duas reduções de amostragem, só que nesse caso eu utilizo um arranjo circular diferente, que ele tem que estar sintonizado mais ou menos com o conteúdo em frequência dos sinais reais que foram utilizados, né, e aqui dá para mostrar o mesmo caso. As linhas cheias mostram uma melhora, né, um erro muito reduzido em relação às linhas tracejadas, que em relação ao emprego ou não das técnicas que foram apresentadas. E nesses experimentos ainda foi simulado o multipercurso. Apesar de não ser o objetivo, né, das técnicas tratar de multipercurso, o algoritmo se mostrou até bem resistente à propagação multipercurso. E aqui as nossas conclusões. O método ele realmente apresenta melhoras em relação à situação onde ele não é empregado, principalmente a incorporação de phase modes adicionais, então, né, eu consigo circunscrever o problema de poucos sensores. O condicionamento da matriz de correlação do sinal de entrada, no caso do reduzir suporte de amostras temporais, ele funciona e pode ser aplicado ainda a outras técnicas para melhorar esse condicionamento, né? Então, a ideia de condicionamento é validada, né, e obter bons resultados nesse trabalho.
O condicionamento Toeplitz, ele pode ser utilizado, ele não, pelo menos no algoritmo, né, a gente não conseguiu utilizar ele com a matriz de incorporação de phase modes, né, pela natureza matemática das duas técnicas, né, então não foi utilizado o condicionamento Toeplitz nos experimentos em conjunto com o reduzido número de sensores, né. O comportamento conjunto, né, dos dois fatores, ele mais ou menos segue o comportamento dos fatores individualmente, né, até porque eles têm uma lógica parecida dos efeitos que faz sobre as soluções. Apesar do algoritmo o objetivo não era tratar de propagação multipercurso, os efeitos dela acabaram sendo minimizados, né, também pelas técnicas de condicionamento da matriz correlação do sinal de entrada. Então, por fim, eu agradeço o tempo de todos, a atenção, tenham um bom dia.